Pessoal, hoje o nosso tema é a depressão. Eu vou fazer em duas partes esse tema, um pouco hoje falando um pouco da depressão e amanhã falando de como a gente pode lidar com ela, né? E para começar, eu estava dando uma estudada melhor e aí eu estava vendo que, segundo a Organização Mundial da Saúde, nós temos 300 milhões de pessoas com depressão. É um número muito grande, né? E aí, esse dado são dados comprovados. Imagine aqueles que ainda não têm o diagnóstico, né, fechado. Então deve ser um número até muito maior do que esse. Então por isso o tema o nosso tema hoje é depressão. Uma coisa que eu acho que é bem legal falar é que a depressão e a tristeza, apesar delas terem características semelhantes, elas são diferentes. A tristeza ela vai ser desencadeada por um problema, assim como a depressão. Perda de um ente querido, perda do namorado, perda do emprego, uma doença, enfim, vai desencadear uma tristeza. Poxa, mas se as duas coisas são parecidas sim. Só que a forma como você vai lidar com elas é que vai diferenciar. Por exemplo, na tristeza, segundo os estudiosos, médicos, cientistas que pesquisam isso, a tristeza ela vai ter um tempo para ela acabar, para você superar. Geralmente entre 15 a 20 dias você supera. Você vai vencer aquilo e vai aprender a conviver com aquela tristeza até que ela vai embora. A depressão você não supera. Você se afunda cada vez mais e acabou. Você não tem forças para superá-la. É como se você estivesse com zero de endorfina no seu corpo, que é o hormônio do prazer. Ou seja, não existe prazer. É zero, você não produz mais aquele hormônio. E a sua vontade é de fazer nada. Sinais e sintomas muito claros de uma depressão. E aí eu vou falar do emocional, depois eu vou falar do físico. Na depressão, você começa a perceber a pessoa com uma apatia. Ah, mas eu vejo isso na tristeza também. Mas, como eu disse, a tristeza ela tem um tempo. E esse tempo determina se a pessoa vai desenvolver a depressão ou não. Ah, mas como desenvolve a depressão? A depressão também está muito linkada a uma doença já pré-existente no seu organismo. Por uma falta de produção de hormônios, por exemplo. Que nem o câncer. Todo mundo na face da Terra tem câncer? Não. É uma doença já pré-existente dentro do seu organismo. Mesma coisa a depressão. Duas pessoas podem perder seus entes queridos. Filho, que é uma dor extrema. As duas pessoas podem perder o filho. Uma supera, a outra não. Uma vai para a depressão, a outra vai para uma tristeza e vai vencer. E vai aprender a conviver. Certo? Porque eu não sei também se tem como aprender a não ter a tristeza da perda do filho, mas vai aprender a conviver com aquilo. E aí sinais e sintomas muito semelhantes, que vão caracterizando cada vez mais uma depressão, uma apatia, uma falta de apetite, um apetite extremo, ou seja, dois extremos, né? Medo, a pessoa começa a ter medo das coisas, medo de fazer as coisas, medo de sair, medo, enfim. Irritabilidade, a pessoa fica irritada, como se ela tivesse no seu desequilíbrio hormonal. Insônia, né? Taquicardia, arritmia, por aí vai. E aí vamos falar um pouquinho do físico. E aí muito interessante, porque quando vai para o físico, quando vai num médico, o médico não consegue achar. Faz exame laboratorial, faz exame de imagem, fala, não tô achando, não tem nada. Dor de cabeça, sem motivo aparente, dor de barriga, dor de estômago, dores no corpo, mal-estar geral no corpo, uma dor no corpo, né? Uma diarreia ou uma constipação, também dois extremos. Uma coisa que eu esqueci de falar, ansiedade. Ansiedade na pessoa que está desenvolvendo depressão não é uma ansiedade normal que nem a nossa. Eu tô ansiosa porque amanhã eu vou falar com vocês sobre como lidar com a depressão. Não, é uma outra ansiedade, uma ansiedade que gera taquicardia, gera sudorese, aquele suor extremo, suor frio. É diferente, é uma ansiedade patológica, tá?
a depressão, ela é algo que a gente precisa tomar um certo cuidado para lidar com ela, porque a pessoa, quando ela tá com depressão, ela não quer e ela não enxerga possibilidades de melhora e ela não quer melhorar. Exatamente pelo que eu falei agora há pouco. Ela tá com zero de endorfina, zero de prazer dessa substância, desse hormônio que nós liberamos dentro de nós. E aí eu falo uma coisa, vai estar até no meu blog porque eu escrevi isso. Quem tem depressão não vive a vida. Quem tem depressão vive a doença, vive o problema, ele vive aquilo, ele não vive a vida dele. Isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Como ajudar, amanhã nós vamos falar um pouquinho disso, é delicado, mas é importante, porque nós estamos numa sintonia diferente, nós não podemos entrar na sintonia dele, senão a gente não ajuda, a gente piora, mas a gente precisa ser a luz, a corda, a mola, sei lá, qualquer coisa para ajudar essa pessoa a sair da depressão, porque não é fácil, não é uma coisa gostosa de ver. Quando eu digo gostosa, não, lógico, não é gostoso ver doença, mas não é uma coisa gostosa de você falar assim, olha, chega, pra mim chega, não dá mais. Você também não vai se sentir bem. Uma coisa que é legal falar é que nem toda pessoa que tem depressão, ela vai cometer o suicídio. A gente tem que tomar cuidado com isso. Não podemos linkar uma coisa a outra. Ah, mas geralmente quem tem depressão é a pessoa que vai cometer o suicídio? Sim, geralmente, nem sempre. E aí um sinal de que a pessoa pode sim cometer o suicídio são pessoas que com depressão fazem uso de substância química, drogas ilícitas, bebida alcoólica. Por quê? Vou explicar para vocês. Toda substância química, ela gera no nosso organismo um baita desequilíbrio. A pessoa vai dar euforia à depressão. Ela faz assim, ó. Ela vira 360 graus. E é nessa virada que a pessoa comete o suicídio. Porque da hora que ela tá lá em cima, gozando de plena endorfina, porque a droga proporcionou isso a ela, uma realidade diferente, porque a droga, ela mexe com todo o seu sistema nervoso central e ela muda a tua realidade. Ela muda a tua perspectiva. Você conversa com a parede achando que você tá conversando com alguém. Quando você cai na real e você deixa de estar com aquela substância dentro do seu organismo e você cai na real, acabou. Você se sente tão mal, que a sua vontade é realmente acabar com aquela sensação horrível que eu acabei de falar agora, que não é gostosa, uma sensação horrível, e a pessoa se mata, e a pessoa chega ao limite dela. Então, pessoas que fazem uso de substâncias químicas, e eu já vi relatos inúmeros, eu já trabalhei em hospitais com pessoas que tentaram suicídio, elas tomam o remédio que é prescrito pelo psiquiatra junto com uma bebida alcoólica, elas tomam o remédio que é prescrito para a depressão pelo psiquiatra, fazendo uso de alguma droga ilícita, e aí faz o uso da bebida alcoólica e ela fica numa euforia incontrolável e depois aquilo acaba, ela comete o suicídio. Então isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, quem convive, quem conhece, tomar cuidado no que a pessoa está usando. Então fica aí o nosso bate-papo de hoje, tem muito para ser falado, mas o tempo é curto, de repente eu falei em fazer 2 dias, vai até mais um pouquinho. A gente se fala daqui a pouquinho de novo, vou pôr lá no blog. Amanhã eu falo de como lidar com as pessoas, mas dúvidas, vamos conversando, manda aí sugestões, curtam, não curtam, e daqui a pouco a gente se vê de novo. Obrigada, pensem nisso, a palavra gostoso, uma coisa gostosa porque gerou prazer, e a pessoa com depressão não tem isso, é zero endorfina. Então vamos tentar fazer produção de endorfina nesse povo aí que tá precisando, né? Fiquem com Deus, muito obrigada pelo dia de hoje, por esse sábado bendito, por me ouvir e até amanhã. Beijos, tchau, tchau.